Os eclipses solares não apenas encantam nosso céu, mas também influenciam as crenças e conquistas humanas. Civilizações antigas, como os maias e os chineses, viam esses fenômenos celestes como presságios, muitas vezes interpretando-os como sinais de mudanças significativas na liderança ou no destino. Eles acompanhavam cuidadosamente os movimentos do Sol e da Lua, criando calendários complexos para prever o momento dos eclipses. Vamos para o século XX. O eclipse solar de 1919 foi um marco importante na ciência. Durante esse evento raro, cientistas testaram a revolucionária teoria da relatividade geral de Albert Einstein. As observações de astrônomos como Arthur Eddington mostraram que a luz de estrelas distantes se curva ao redor do Sol, confirmando a ideia de Einstein de que a gravidade pode curvar a luz. Essa descoberta não apenas mudou nossa compreensão do universo, mas também demonstrou a profunda conexão entre fenômenos naturais e a curiosidade humana. Portanto, da próxima vez que um eclipse ocorrer, lembre-se de sua rica história e do conhecimento que ele continua a trazer. Já pensou por que os tigres têm rugidos poderosos? Os tigres usam seus majestosos rugidos não apenas para marcar território, mas também como uma astuta ferramenta de caça. Esses rugidos incluem frequências infrassônicas, que são ondas sonoras mais baixas do que os humanos conseguem perceber. Essa característica única permite que os rugidos dos tigres viajem mais de 3 quilômetros, alcançando presas que podem estar completamente alheias. Quando um animal desprevenido ouve esse rugido, sente vibrações que ressoam em seu corpo, levando a um fenômeno impressionante, descrito por alguns cientistas como paralisia temporária. Diferente do medo comum, essa resposta causa uma desaceleração significativa nas funções motoras e confunde o julgamento, prendendo a presa tempo suficiente para que o tigre ataque. Pesquisadores especulam que esse som pode interferir nos padrões de ondas cerebrais, acionando um reflexo de pânico que deixa o animal imobilizado. Em essência, essa característica evolutiva transforma o rugido do tigre em uma arma de atordoamento controlada à distância, aumentando significativamente sua habilidade de caça. Quão incrível é a adaptação da natureza! Você já viu carros de luxo abandonados em Dubai? É uma visão impressionante que revela as rígidas leis sobre dívidas na cidade. Em Dubai, quando a economia oscila, alguns proprietários enfrentam dificuldades financeiras, levando ao abandono de carros de luxo. Quando as pessoas não conseguem mais arcar com suas compras caras, muitas vezes deixam veículos como Ferraris e Lamborghinis nas ruas. Isso acontece devido às severas leis em Dubai, que impõem multas altas por dívidas não pagas. E para os proprietários é mais fácil fugir do que lidar com problemas financeiros. A imagem desses carros caros deixados entre veículos comuns reflete uma combinação única de luxo e perda na cidade. Enquanto esses carros acumulam poeira, eles contam histórias de uma vida de luxo que às vezes toma um rumo dramático. O que você acha que acontece com esses tesouros esquecidos? Você não vai acreditar no que está perto de Pianca. A apenas um passo desta charmosa cidade estão Montepulciano e Montalcino, duas joias da Toscana conhecidas por seus vinhos excepcionais. Imagine passear por paisagens pitorescas, repletas de fortalezas medievais e oliveiras, enquanto o aroma de uvas maduras paira no ar. Montepulciano é famoso por seus elegantes vinhos Chianti, que encantam paladares ao redor do mundo, enquanto Montalcino abriga o prestigiado Brunello di Montalcino, um favorito entre os apreciadores de vinho. Essas cidades oferecem mais do que apenas bebidas deliciosas. Elas estão repletas de história e cultura. Você pode explorar muros antigos e visitar vinhedos locais, onde vinicultores apaixonados compartilham seus segredos. Imagine-se saboreando um copo de Brunello, enquanto aprecia vistas panorâmicas de colinas ondulantes, uma verdadeira festa para os olhos e o paladar. Seja você um amante do vinho ou apenas em busca de uma escapada cênica, a área ao redor de Pianca convida você a mergulhar em seu rico patrimônio e paisagens deslumbrantes. Difícil de acreditar, mas os salmões se sacrificam pelo futuro. Durante a desova, os salmões se tornam verdadeiros atletas, gastando toda a sua energia para nadar rio acima e se reproduzir. Enfrentando condições aquáticas desafiadoras, eles desligam temporariamente sistemas que não são críticos para essa missão, incluindo a resposta imunológica. Essa estratégia incrível os torna mais vulneráveis a infecções, mas também destaca seu papel importante no ecossistema.
Após a desova, os corpos em decomposição desses peixes se tornam uma rica fonte de nutrientes para o ambiente, alimentando plantas e animais. Esse ciclo de vida e morte não apenas permite que novas gerações de salmões prosperem, mas também sustenta muitas espécies que habitam seu entorno. Então, da próxima vez que você ouvir sobre salmões nadando rio acima, lembre-se de que sua intensa jornada é um ato maravilhoso de altruísmo que sustenta ecossistemas inteiros. Que incrível, não é? Por que Matt Vernon está concorrendo ao título de Rei dos Tulipas? Esta cidade, em Washington, conhecida como a capital dos tulipas da América do Norte, cultiva mais tulipas do que toda a Holanda. A cada primavera, campos vibrantes se enchem de flores, atraindo visitantes de todo o mundo. O Festival Anual de Tulipas é o principal evento, onde se pode ver impressionantes exposições de milhares de tulipas em todas as cores imagináveis. Desde tons pastéis suaves até cores vibrantes e intensas, essas flores lindas transformam a paisagem em um mar impressionante de cores. O festival não só exibe flores, mas também celebra a vida da comunidade com arte local, comida e entretenimento. Famílias passeiam pelos campos, capturando a beleza em fotos, enquanto outras aproveitam música ao vivo e deliciosas iguarias de vendedores locais. Este evento mágico rivaliza com as famosas fazendas de tulipas da Holanda, tornando-se imperdível para todos os amantes de flores. O esforço e o cuidado que os jardineiros colocam em seus campos de tulipas realmente brilham neste momento especial. Quem poderia imaginar que uma pequena cidade nos Erhani, Iwashi, poderia criar um espetáculo de primavera tão magnífico? Porque o quetzal fascina os amantes de aves. Essa incrível ave que vive nas florestas verdes da Guatemala e da América Central é famosa por suas penas brilhantes em verde e vermelho, além de sua longa cauda que pode chegar a 1 metro. O quetzal não é apenas bonito, mas também tem grande importância cultural em muitos países da América Central, simbolizando liberdade e riqueza. Essas aves preferem viver em florestas nubladas, onde encontram facilmente sua principal alimentação, frutas e insetos. Quando voam entre as folhas, as penas brilhantes do quetzal brilham ao sol, tornando-o um favorito entre os ornitólogos. Infelizmente, a destruição de seu habitat ameaça sua população. Por isso, os esforços de conservação são essenciais para que essas magníficas criaturas continuem a voar no céu. Não é incrível como uma única ave pode conter tanta beleza e significado? Você sabia que mais de 290 alpinistas morreram no Everest? Essa montanha icônica, conhecida como o ponto mais alto da Terra, representa enormes desafios que podem ser fatais. Desde 1922, pessoas de diferentes origens tentam alcançar seu pico, atraídas pelo desejo de conquistar a montanha mais alta do mundo. Infelizmente, a maioria das tragédias ocorreu devido a avalanches, que podem acontecer sem aviso e arrastar alpinistas de seu caminho. As condições perigosas e o ar rarefeito em grandes altitudes tornam até os alpinistas experientes vulneráveis. O que é ainda mais triste é que nem todos os corpos foram encontrados, deixando alguns alpinistas como parte permanente do legado sombrio da montanha. Cada escalada envolve riscos, pois os alpinistas enfrentam não apenas barreiras físicas, mas também clima extremo e doenças de altitude. Portanto, da próxima vez que você ouvir alguém falar sobre escalar o Everest, lembre-se de que por trás desses altos sonhos há uma história triste. Você consegue adivinhar o que realmente está por trás das lendas dos lobisomens? Em 1589, um homem chamado Peter Stumpf chocou a Europa ao afirmar que havia feito um pacto com o diabo, que lhe deu a terrível habilidade de se transformar em lobisomem. Ele confessou crimes horríveis, incluindo canibalismo, deixando os cidadãos aterrorizados e alimentando a histeria em torno dos lobisomens que dominava a Europa na época. À medida que as histórias sobre Stumpf se espalhavam, as fronteiras entre mito e realidade se tornavam cada vez mais confusas, gerando medo e fascínio. A ideia de que alguém poderia se transformar de humano em besta cativava a imaginação e alimentava o folclore existente sobre monstros que se escondem nas sombras. Suas histórias horríveis não apenas levaram à sua execução, mas também penetraram na cultura popular, moldando nossa percepção dos lobisomens até hoje. Então, por que ainda somos atraídos por essas lendas assustadoras? Talvez essa combinação emocionante de terror e história continue a nos intrigar.
Adivinha o que realmente faz os castores construírem represas? Os castores são mais do que apenas roedores adoráveis. Eles são engenheiros hídricos incríveis. Usando seus dentes fortes e patas trabalhadoras, eles constroem represas impressionantes que transformam ecossistemas inteiros. Essas estruturas desaceleram as correntes dos rios, criando lagoas tranquilas, onde os castores podem construir tocas seguras, com entradas subaquáticas, protegendo-se de predadores. Como resultado de seus esforços incansáveis, surgem áreas úmidas, cheias de vida vibrante. Esses habitats sustentam uma rica variedade de espécies, desde rãs e peixes até várias aves e plantas, aumentando a biodiversidade e melhorando a qualidade da água. Ao prender sedimentos e moderar o fluxo da água, as represas dos castores combatem a erosão e ajudam a prevenir inundações a jusante. Mesmo em tempos de seca, as lagoas que criam servem como reservatórios de água vitais, sustentando a vida em condições difíceis. De forma interessante, os cientistas agora estão se inspirando nos designs das represas dos castores para projetos de restauração ecológica, visando estabilizar sistemas hídricos e combater a desertificação. Através de suas habilidades únicas, os castores se mostram não apenas como sobreviventes, mas como arquitetos de ecossistemas prósperos, tudo feito de simples galhos e lama. É verdade que espelhos podem roubar almas. Ao longo dos séculos, diversas culturas acreditaram em ideias fascinantes sobre espelhos, considerando os portais que podem capturar ou até roubar a alma de uma pessoa. Essa crença gerou superstições, como a de que um espelho quebrado traz 7 anos de azar. Mas como essa crença antiga se relaciona com nossa obsessão moderna por selfies? Quando tiramos uma selfie, estamos, na verdade, capturando nosso reflexo como em um espelho. No entanto, em um mundo repleto de telas digitais e redes sociais, parece que estamos, metaforicamente, nos aprisionando em uma realidade virtual. Muitas pessoas publicam imagens em busca de aprovação ou conexão, o que pode aumentar a sensação de insegurança se não receberem tantos likes quanto esperavam. Essa relação entre crenças antigas e nossos hábitos digitais modernos levanta questões importantes. Estaremos arriscando dar demais de nós mesmos a esses reflexos, seja no vidro ou na tela. À medida que navegamos pela vida através desses espelhos modernos, vale a pena refletir sobre como eles afetam nossa identidade e percepção na era digital. Fatos incríveis sobre palavras alemãs. A palavra oficial mais longa em alemão é Rindfleisch, Ethikaterungsüberwachungsaufgaben über Tagungsgesetz, que significa Lei sobre a Rotulagem da Carne Bovina. Essa palavra tem 63 letras e destaca a singularidade da língua alemã, onde é possível unir palavras curtas em uma única palavra longa. Esse termo foi criado para descrever tarefas específicas de controle da rotulagem de produtos de carne bovina, para que os consumidores saibam o que estão comprando. Na Alemanha, onde a precisão e a clareza da linguagem são valorizadas, palavras longas ajudam a transmitir significados detalhados de uma vez. Imagine como deve ser difícil pronunciar essa palavra em uma conversa. Embora possa parecer complicado, isso reflete um aspecto interessante do funcionamento da língua alemã. O que você acha? Será que alguma vez teremos uma palavra assim tão longa em inglês? Você sabe o que realmente causa a proibição dos beijos de sapo em Los Angeles? Nesta cidade barulhenta, onde as regras podem ser tão estranhas quanto seus habitantes, existe uma lei em comum que torna os beijos de sapo ilegais. Essa proibição estranha provavelmente existe para evitar comportamentos inadequados com os sapos, que merecem respeito. Embora pareça esquisito, por trás dessas leis, muitas vezes há uma razão séria: a proteção da vida selvagem e a manutenção da moral pública. Em uma cidade conhecida por sua mistura eclética de culturas e estilos de vida, essa lei pouco conhecida desperta curiosidade. Por que precisamos de uma lei para uma ação tão brincalhona? Isso mostra que, apesar do glamour e da agitação, Los Angeles tem suas maneiras únicas de lidar com possíveis esquisitices. Então, da próxima vez que você pensar em aproveitar a natureza ou brincar com sapos na cidade, lembre-se, Los Angeles leva a sério as regras de interação com os sapos. Você já se perguntou por que trabalhar com máquinas pesadas é tão empolgante? Em Las Vegas, um parque de aventuras criado por Ed Mom convida os visitantes a operar máquinas pesadas, como bulldozers e escavadeiras, em uma enorme caixa de areia para adultos. Essa atração única surgiu da experiência pessoal de Ed e de seu prazer em manobrar uma escavadeira durante um projeto em casa.
Os convidados podem participar de atividades divertidas, como cavar buracos e até jogar basquete com escavadeiras, onde controlam as máquinas para arremessar bolas nas cestas. Essa oportunidade emocionante não só satisfaz a criança interior dos adultos, mas também oferece a chance de aprender a operar equipamentos pesados com segurança. Se você já sonhou em dirigir um bulldozer ou simplesmente quer experimentar algo diferente, este parque de aventuras certamente proporcionará memórias inesquecíveis. Então, por que não se tornar um construtor e se divertir com máquinas pesadas? Sinta a alegria dos salões negros e sua magia. Esses espaços vibrantes não são apenas lugares para bebidas. Eles também servem como palcos vivos para canto e conversa. A atmosfera no Salão Negro é elétrica, cheia de risadas e música que ressoa ao redor. Quando o ambiente muda, talvez por causa de uma conversa animada entre amigos ou do som de uma guitarra, a acústica cria uma experiência sonora única, intensificando cada nota. Imagine um encontro aconchegante com amigos, onde as paredes parecem ganhar vida com o canto alegre, criando uma conexão inesquecível entre os convidados. A combinação de bebidas, música e boa companhia transforma esses salões em uma sinfonia de experiências, incentivando os visitantes a relaxar e aproveitar o momento. Seja cantando sua música favorita ou apenas mergulhando na atmosfera, os salões negros oferecem uma fuga agradável da vida cotidiana, unindo a alegria coletiva com uma rica tradição sonora. Então, da próxima vez que você estiver em um deles, junte-se à diversão. Você já consegue ouvir a magia? E se eu te contar sobre a altura da Estátua da Liberdade? A Estátua da Liberdade impressiona com seus 93 metros de altura, incluindo o pedestal e a tocha. Este famoso monumento, um presente da França para os Estados Unidos em 1886, pesa cerca de 225 toneladas. Criada pelo escultor francês Frédéric Auguste Bartholdi, a estátua simboliza liberdade e democracia, recebendo milhões de imigrantes no porto de Nova York. Sua tocha, que se ergue acima do horizonte, representa iluminação e esperança, enquanto as correntes quebradas aos seus pés simbolizam o fim da opressão. A Estátua da Liberdade não é apenas um monumento, mas um símbolo universal de liberdade e direitos humanos em todo o mundo. Ela se mantém orgulhosamente por mais de um século, inspirando as pessoas a sonharem com uma vida melhor. Então, da próxima vez que você ver essa incrível estátua, lembre-se de que não é apenas uma obra de arte, mas um poderoso lembrete dos valores que nos unem. Como isso te inspira? Uma curiosidade incrível sobre o serviço secreto do Ziglash-Sakacho. Ele foi criado em 1865, principalmente para combater a falsificação durante a Guerra Civil Americana. Naquela época, cerca de 1/3 de todo o dinheiro dos Estados Unidos era falso. A instabilidade econômica da guerra criou um ambiente propício para os falsificadores, que aproveitaram o caos para inundar o mercado com dinheiro sem valor. Em resposta, o Congresso decidiu criar uma agência especial focada em combater esses criminosos e proteger as finanças do país. Inicialmente, a principal função do serviço secreto era investigar operações de falsificação, estabelecendo as bases para seu importante papel na manutenção da integridade da economia. No entanto, foi somente após o assassinato do presidente William McKinley, em 1901, que a agência assumiu sua responsabilidade mais reconhecida: proteger o presidente. Hoje, o serviço secreto é sinônimo de segurança em grandes eventos e para figuras políticas proeminentes. No entanto, é fascinante lembrar que essa agência começou com a missão de proteger a moeda. Como esse foco duplo moldou seu legado ao longo dos anos. Você sabia que as focas usam os bigodes como radar? Esses incríveis mamíferos marinhos têm bigodes especiais, chamados vibriças, que são muito sensíveis e ajudam na navegação no mundo subaquático. As vibriças não são apenas acessórios fofos, elas funcionam como um sistema de radar natural. Quando as focas nadam no oceano, seus bigodes conseguem detectar os menores movimentos de peixes ou outras presas na água, mesmo em águas turvas. Essa habilidade incrível permite que elas caçam com precisão impressionante, ajudando a encontrar alimento em diferentes condições. Os bigodes captam vibrações na água, proporcionando às focas uma compreensão detalhada do ambiente ao redor. Essa capacidade sensorial é especialmente importante, já que as focas frequentemente dependem de sua velocidade e agilidade para perseguir suas presas. Com seus vibriças brilhantes e responsivos, as focas podem literalmente sentir o caminho para a comida.
Na próxima vez que você ver uma foca, lembre-se de que esses bigodes estão trabalhando duro para ajudá-las a sobreviver no ambiente aquático. Por que um posto Shell se destaca? Em Winston-Salem, Carolina do Norte, há um posto de gasolina que não é comum. Ele tem a forma de uma gigantesca concha. Construído na década de 1930, este prédio amarelo vibrante faz parte da estratégia inovadora de branding da Shell Oil. Embora a empresa tenha construído 8 desses postos únicos em todo o país, este é o único que sobreviveu, tornando-se um objeto único e um ponto turístico histórico. Visitantes vêm a este lugar incomum não apenas para abastecer, mas também para tirar fotos e admirar o design vintage, que reflete um pouco da cultura americana. O posto em forma de concha lembra a criatividade da publicidade de uma época passada, e sua preservação destaca a importância de manter esses incríveis patrimônios históricos. Você já viu um posto como este? Descubra o legado e a economia do lagosta do Maine. Você sabia que o Maine produz quase 100 milhões de libras de lagosta todos os anos? Esse número impressionante faz do Maine uma estrela na indústria de lagostas. As águas frias e limpas do estado criam condições ideais para esses crustáceos deliciosos, que se sentem à vontade em águas frescas e com abundância de alimento. Pescar lagostas não é apenas uma tradição, é uma parte importante da economia do Maine, gerando empregos e apoiando comunidades locais. Festivais dedicados a esse fruto do mar acontecem em todo o estado, onde você pode saborear rolinhos de lagosta frescos, participar de concursos culinários e até conhecer pescadores locais. Restaurantes em todo o Maine se orgulham de oferecer pratos de lagosta fresquinhos, atraindo visitantes de todo o mundo. Portanto, se você é um amante de frutos do mar ou apenas curioso sobre as tradições locais, a história da lagosta do Maine é uma deliciosa aventura que espera para ser descoberta. Descubra a chocante história dos conflitos dos Inuits. Desde a sobrevivência em condições árticas severas até estruturas sociais complexas, os Inuits têm uma história fascinante, marcada por momentos de violência e conflitos. No passado, os confrontos entre diferentes grupos Inuits frequentemente resultavam em disputas por recursos ou territórios. Esses conflitos, embora façam parte da história humana, trouxeram consequências trágicas que deixaram marcas em suas comunidades. O ciclo de violência não apenas afetou as relações imediatas, mas também moldou narrativas culturais, alterando a forma como esses grupos interagem. É importante compreender não apenas as consequências dos conflitos, mas também as causas desses desafios e seus impactos duradouros na identidade dos Inuits hoje. Ao estudar essas interações complexas, podemos entender como as comunidades buscam paz e reconciliação, lembrando-nos do desejo universal por harmonia em qualquer cultura. Você já encontrou um peixe com 400 milhões de anos? O selacanto, frequentemente chamado de fóssil vivo, tem chamado a atenção dos cientistas desde sua descoberta em 1938, na costa da África do Sul. Esse peixe incrível pertence a um antigo grupo que remonta ao período Devoniano, que começou há cerca de 419 milhões de anos. Os selacantos eram considerados extintos há cerca de 66 milhões de anos, junto com os dinossauros, até que um pescador capturou um no Oceano Índico. Diferente da maioria dos peixes, que tem uma nadadeira dorsal, os selacantos possuem uma estrutura de nadadeiras única, semelhante a membros de animais terrestres. Eles têm um estilo de caça interessante. Conseguem detectar campos elétricos gerados pela presa na água turva. Seu habitat nas profundezas do oceano significa que ainda estamos estudando seu comportamento e biologia. Ao investigar essas criaturas incomuns, os cientistas obtêm insights sobre a história evolutiva e a transição da água para a Terra. O selacanto nos lembra o quão diversa e resiliente pode ser a vida na Terra. Não é fascinante pensar em seres tão antigos ainda nadando em nossos oceanos? Você sabia que na Califórnia é preciso licença para armadilhas de rato? Essa lei estranha exige que os moradores tenham uma licença de caça antes de instalar essas armadilhas, o que destaca um aspecto curioso da história jurídica. Ela surgiu de antigas regras de caça que não se adaptaram aos tempos modernos. Embora a necessidade de documentos para lidar com pragas domésticas pareça um pouco absurda, isso mostra como algumas leis podem ser levadas a sério. Originalmente, essas regras visavam o manejo da vida selvagem e as práticas de caça, e com o tempo, algumas delas se tornaram obsoletas.
Agora, muitas pessoas não conseguem acreditar que podem estar quebrando a lei apenas tentando lidar com um rato incômodo na cozinha. Então, da próxima vez que você pensar em pegar uma armadilha de rato, verifique primeiro sua licença de caça. Quem diria que lidar com pragas poderia ser tão complicado? Você sabe o que realmente afeta sua sensação de fome? Na verdade, uma condição rara chamada dano ao hipotálamo pode mudar completamente a forma como nosso corpo sinaliza quando é hora de comer. O hipotálamo, uma parte pequena, mas importante do cérebro, tem um papel fundamental na regulação da fome e do apetite. Quando essa área é danificada, as pessoas podem perder seus sinais naturais de fome e até esquecer de comer. Imagine passar um dia sem os lembretes habituais do estômago ou do cérebro sobre a hora de fazer um lanche ou se sentar à mesa. Para aqueles que vivem com essa condição, comer pode exigir lembretes de outras pessoas ou um planejamento cuidadoso para não perder refeições importantes. O dano ao hipotálamo não é comum, mas destaca as maneiras complexas como nosso corpo comunica suas necessidades. Não é surpreendente como algo tão automático quanto a fome pode ser afetado? O que realmente reduz a vida útil da bateria? As baterias são dispositivos incríveis, mas não são eternas. A ciência por trás do seu desgaste é fascinante. Dentro da bateria, reações químicas geram eletricidade, permitindo que nossos gadgets funcionem. No entanto, assim como nós, as baterias envelhecem e se desgastam. Com o tempo, essas reações internas começam a se deteriorar devido ao uso constante e ao passar do tempo. Essa deterioração resulta em uma perda gradual de capacidade, o que significa que a bateria pode armazenar menos carga do que quando era nova. Fatores como a temperatura podem acelerar esse processo. Por exemplo, deixar a bateria em um carro quente pode causar um desgaste ainda mais rápido. Portanto, da próxima vez que seu telefone descarregar mais rápido do que o normal, lembre-se de que sua bateria é um sistema complexo que se torna menos eficiente com o tempo. Como podemos cuidar das nossas baterias para que durem mais? Incrível, mas é verdade. Peixes controlam a população de mosquitos. Em algumas regiões do Sudeste Asiático, as pessoas descobriram uma maneira criativa de combater os incômodos mosquitos, usando peixes como guppies e betas em vasos sanitários. Esses peixes pequenos são predadores naturais das larvas de mosquito, comendo-as e ajudando a reduzir o número de mosquitos adultos que podem transmitir doenças. Embora esse método seja eficaz e diminua a necessidade de pesticidas químicos, ele também levanta questões importantes sobre o bem-estar dos animais. Esses peixes vivem felizes ou apenas existem em condições apertadas. Além disso, essa abordagem alternativa para o controle de pragas gera preocupações sobre como equilibrar práticas ecológicas e o cuidado com os animais que utilizamos. À medida que mais comunidades buscam soluções sustentáveis para o controle de pragas, é fundamental encontrar maneiras humanitárias de gerenciar a participação dos animais. Podemos encontrar um melhor equilíbrio entre a natureza e nossas necessidades. Você sabia que os koalas dormem 22 horas por dia? Esses adoráveis marsupiais são conhecidos por suas impressionantes habilidades de sono, tornando-os verdadeiros campeões do descanso no reino animal. Enquanto os koalas dormem entre 18 e 22 horas por dia, os girafas precisam de apenas cerca de 2 horas de sono. Essa incrível diferença nos hábitos de sono mostra como diferentes espécies se adaptam às suas condições. Os koalas se alimentam principalmente de folhas de eucalipto, que são pobres em nutrientes e exigem muita energia para serem digeridas. Para economizar energia, eles passam a maior parte do tempo dormindo e descansando. Por outro lado, as girafas se alimentam de folhas e galhos, o que lhes permite dormir menos, pois pastam de forma mais eficiente. Essas adaptações incríveis ajudam cada espécie a sobreviver em seu habitat, destacando a incrível diversidade de vida e comportamento no reino animal. Você sabia que os patos ajudam a introduzir populações de peixes? Essas aves incríveis contribuem para o equilíbrio ecológico de maneiras inesperadas. Quando os patos migram, eles não apenas se deslocam de um lago para outro, eles desempenham um papel importante na criação de populações de peixes em novos corpos d'água. Ao se alimentarem de ovos de peixe, alguns desses pequenos ovos sobrevivem ao processo digestivo dos patos e saem intactos. Embora nem todos os ovos sobrevivam, um grande número de patos migratórios aumenta as chances de sobrevivência dos peixes em novos habitats. Ao deixarem ovos viáveis em suas fezes, os patos ajudam a formar novas comunidades de peixes, que podem, por sua vez, beneficiar os ecossistemas locais.
Essa conexão entre patos e peixes ajuda a manter a biodiversidade, mostrando a interconexão da natureza. Então, da próxima vez que você ver um pato, lembre-se de que ele é mais do que apenas uma ave que grasna. Ele é um jogador-chave na vida aquática. Quais outros papéis surpreendentes os animais desempenham em nossos ecossistemas? É verdade que a Pepsi celebrou o fracasso da New Coke. Quando a Coca-Cola lançou sua nova fórmula, a New Coke, em 1985, eles esperavam conquistar fãs com um sabor mais doce. No entanto, essa decisão se tornou um verdadeiro desastre, gerando descontentamento público e uma grande reação negativa. Aproveitando a situação, a Pepsi decidiu tirar proveito do erro da Coca-Cola. Eles deram um dia de folga para seus funcionários, chamando-o de Dia da Vitória, para aproveitar o momento. Mas isso não foi tudo. A Pepsi também colocou anúncios em grandes jornais, anunciando solenemente sua vitória na Guerra das Colas. Esses anúncios tinham slogans que zombavam da Coca-Cola, destacando a dominância da Pepsi no mercado, o que tornava o erro da Coca-Cola ainda mais evidente. Essa estratégia de marketing astuta realmente deu início a uma rivalidade marcante, já que os consumidores começaram a se dividir e discutir qual cola era melhor. Quem poderia imaginar que a New Coke causaria tanto alvoroço no mercado de refrigerantes? Prepare-se para se surpreender com as abelhas. Esses insetos incríveis são realmente especiais, pois produzem mel, um produto que as pessoas apreciam há milhares de anos. Evidências mostram que a coleta de mel remonta à antiguidade, com registros de apicultura que datam do Egito e da Mesopotâmia. Ao contrário da maioria dos outros insetos que produzem substâncias principalmente para si mesmos, as abelhas melíferas armazenam mel extra em suas colmeias, tornando-o acessível para nós. Essa deliciosa iguaria dourada não é apenas saborosa, mas também possui propriedades antibacterianas incríveis. Isso significa que o mel pode ajudar a cicatrizar feridas e combater infecções, tornando-se tanto um saboroso petisco quanto um remédio benéfico. Então, da próxima vez que você colocar mel em sua torrada ou chá, pense nas maravilhosas abelhas que estão por trás dessa doce delícia. Não é incrível como a natureza nos presenteia com dádivas tão maravilhosas? Algumas espécies de pássaros têm cores vibrantes, tornando sua aparência mais atraente e criando uma harmonia entre beleza e funcionalidade. Você já reparou como as penas do pavão brilham ao sol? Muitas espécies, como papagaios e canários tropicais, apresentam tons brilhantes que não só chamam a atenção, mas também desempenham um papel crucial em sua sobrevivência. Essas cores vivas geralmente surgem devido a pigmentos especiais ou mudanças estruturais nas penas, que podem atrair parceiros ou afastar rivais. Por exemplo, os machos podem exibir plumagem colorida durante a época de acasalamento para impressionar potenciais parceiras, mostrando sua saúde e vitalidade. Ao mesmo tempo, essas cores podem servir como um aviso para predadores, indicando que o pássaro pode ser venenoso ou perigoso. A relação entre beleza e sobrevivência mostra o quão incrível é a natureza. Então, da próxima vez que você ver um pássaro colorido, pense em como sua aparência impressionante é uma parte importante de sua vida, cumprindo funções estéticas e funcionais. Você sabia que o macarrão mais longo do mundo tem mais de 9.000 pés? Em 2017, a empresa chinesa Shangnian Food Comber Limited quebrou um incrível recorde ao criar um macarrão com 9.843 pés de comprimento. Para essa conquista culinária, foram necessários 88 libras de farinha e 6,9 galões de água, mostrando a habilidade dos chefes e a magia das técnicas tradicionais de preparo de macarrão. Após 17 horas de preparação cuidadosa, o épico macarrão estava pronto para ser servido. Mas o que aconteceu com toda essa massa? O macarrão foi habilidosamente dividido em 400 porções, para que os funcionários pudessem compartilhar essa incrível conquista. Este evento notável não só destaca a rica história do macarrão na culinária chinesa, mas também demonstra a criatividade e o trabalho em equipe necessários para criar um prato tão extraordinário. Imagine-se sentado à mesa com um prato de macarrão que tem mais de 3 campos de futebol de comprimento. Não é incrível como a comida pode unir as pessoas e, ao mesmo tempo, expandir os limites do possível? Adivinhe o que realmente causa essas risadas engraçadas nas sitcoms? Charles Douglas inventou um dispositivo genial chamado caixa de risadas, que se tornou o segredo de quase todas as trilhas sonoras de risadas nas sitcoms de TV.
Imagine uma máquina com mais de 2 pés de altura, parecida com um órgão e trancada a 7 chaves. Esse dispositivo inovador permitia que Douglas criasse a risada perfeita para cada cena, intensificando o efeito cômico para milhões de espectadores. Ao controlar a caixa de risadas, ele podia gerar diferentes sons de risadas, que combinavam perfeitamente com os diálogos do show. A caixa de risadas revolucionou a comédia na TV, fazendo com que os espectadores se sentissem ainda mais envolvidos e se divertissem. É incrível pensar que a invenção de uma única pessoa mudou a forma como percebemos o humor na tela. Na próxima vez que você assistir a sua sitcom favorita, lembre-se da caixa de risadas, que desempenha um papel enorme em tornar esses momentos ainda mais agradáveis. Você sabia que o estresse enfraquece seu sistema imunológico? O estresse não é apenas uma sensação, ele pode reduzir a quantidade de glóbulos brancos no seu corpo. Essas células importantes ajudam a manter sua saúde, combatendo infecções e doenças. Quando você está sob estresse intenso, seu corpo redireciona recursos, desviando energia da função imunológica. Como resultado, você pode ficar doente com mais frequência, seja com um resfriado ou algo mais sério. Essa relação destaca a importância de gerenciar o estresse para manter uma boa saúde. Técnicas como respiração profunda, meditação ou simplesmente tirar um tempo para relaxar podem ajudar muito. Portanto, da próxima vez que você se sentir sobrecarregado, lembre-se de que cuidar da sua saúde mental pode levar a um corpo mais forte. Quais estratégias você vai tentar para gerenciar seu estresse? Acredite ou não, a Caverna Keaton é mortal. Essa caverna sinistra, localizada no Parque Nacional Mount Elgon, no Quênia, tem uma reputação assustadora como um dos lugares mais perigosos do mundo. Por quê? Dentro da caverna habitam vírus letais, incluindo o famoso vírus Ebola, o que coloca em risco qualquer potencial explorador. Devido à sua dificuldade de acesso e condições perigosas, poucos ousaram entrar. Os perigos ocultos tornam este lugar envolto em mistério, atraindo a atenção de cientistas e aventureiros. Aqueles que se atreverem a se aproximar devem seguir rigorosas medidas de segurança, cientes das ameaças que se escondem lá dentro. Pouco se sabe sobre os vírus aqui, o que adiciona um elemento de intriga para os pesquisadores que desejam descobrir mais. Apesar de sua beleza e charme natural, a Caverna Keaton é um lembrete vívido dos perigos ocultos da natureza. Você teria coragem de explorar um lugar assim, sabendo o que se esconde dentro? Você conhece o palíndromo mais longo do mundo? É a impressionante palavra Saipuakaupias, que vem da Finlândia e significa vendedor de sabão em pedra. Os palíndromos são especiais porque podem ser lidos da mesma forma de trás para frente, e essa palavra é um ótimo exemplo. Não é apenas uma palavra divertida, ela conquistou o coração de amantes da língua e quebra-cabeças ao redor do mundo. O idioma finlandês é conhecido por sua estrutura única, e esse palíndromo mostra seu lado brincalhão. Imagine dizer uma palavra que soa igual em qualquer direção. As pessoas costumam adorar se desafiar criando palíndromos ou descobrindo novos, o que torna essa palavra um fato linguístico fascinante. Seja você um mestre das palavras ou apenas curioso sobre idiomas, Saipuakaupias é um belo exemplo da diversão que a linguagem pode proporcionar. Então, qual é o seu palíndromo favorito? Você sabia que o que você come pode afetar muito sua saúde e bem-estar? Seus hábitos alimentares têm um papel importante em como seu corpo funciona, influenciando sua energia e humor. Por exemplo, alimentos de fácil digestão, como frutas e legumes cozidos, ajudam seu corpo a absorver melhor os nutrientes. Isso significa que você pode obter todas as vitaminas e minerais necessários sem sobrecarregar seu sistema. Muitas pessoas gostam de experimentar na cozinha, testando novas receitas e ingredientes para diversificar sua dieta. Seja uma salada colorida cheia de nutrientes ou um ensopado saboroso com vegetais, o interesse por uma alimentação saudável pode melhorar sua saúde geral. Então, da próxima vez que você se sentar à mesa, pense em como suas escolhas podem impactar sua vida de maneiras que você nunca imaginou. Você pode acreditar que Billie Eilish começou com Ocean Eyes. Essa canção hipnotizante, escrita em colaboração com seu irmão Phineas, a tornou famosa instantaneamente. Lançada em 2015, Ocean Eyes se tornou um sucesso viral, encantando ouvintes com sua melodia etérea e profundidade emocional.
O estilo único de Eilish e sua voz cativante chamaram a atenção do público mundial, abrindo caminho para seu álbum de estreia, When We All Fall Asleep, Where Do We Go? Este álbum revolucionário de 2019 ganhou vários prêmios Grammy, consolidando-a como a voz da geração Z. Em vez de seguir os padrões tradicionais do pop, Eilish adotou uma abordagem e som não convencionais, frequentemente incluindo temas mais sombrios e sons inovadores que ressoam com seus fãs. Seu sucesso não se resume apenas a melodias marcantes, é a sinceridade e a expressão de emoções reais em sua música. Continuando a quebrar barreiras, Billie Eilish se torna uma figura inspiradora para jovens artistas em todo o mundo, provando que ser fiel a si mesmo pode levar a conquistas incríveis. O que espera essa talentosa estrela a seguir? Por que nos surpreende o grupo de jornalistas de 1973? Nesse ano, um grupo incrível chamou a atenção não só pela sua idade, mas também pelas profundas observações sobre o mundo ao nosso redor. Nesse encontro inusitado, havia jovens jornalistas de apenas 10 anos, mostrando a força da curiosidade e da criatividade, mesmo nas mentes mais jovens. Eles se concentraram na composição da atmosfera, destacando como isso afeta a vida cotidiana e o meio ambiente. O desejo deles de entender o ar que respiramos foi impressionante, pois conectaram conceitos científicos a fenômenos do dia a dia. Essa iniciativa não era apenas sobre reportagens, era voltada para ensinar as futuras gerações a pensar criticamente e a observar atentamente o mundo ao seu redor. O fato de que pessoas tão jovens assumiram um papel tão significativo no jornalismo destaca a importância de desenvolver a curiosidade nas crianças. O que podemos aprender com eles hoje? O mundo realmente poderia caber no Texas? Pode parecer incrível, mas todos os 8 bilhões de pessoas poderiam se acomodar dentro deste enorme estado. O Texas é tão grande que há espaço suficiente para todos nós, embora fique bem apertado. Para entender a dimensão, o Texas tem cerca de 268.596 milhas quadradas, o que é maior do que alguns países. Imagine o mundo inteiro se reunindo para uma grande festa, com as pessoas sentadas bem próximas, como sardinhas em uma lata. Apenas visualize bilhões de rostos sorridentes, compartilhando histórias, petiscos e risadas. Embora fique muito apertado, essa ideia inusitada destaca o quão grande é o Texas e oferece uma perspectiva interessante sobre a densidade populacional do nosso planeta. Então, da próxima vez que você pensar no Texas, lembre-se de que não é apenas sobre cowboys e churrasco. Pode ser um enorme ponto de encontro para a humanidade. Difícil de acreditar, mas o chá foi descoberto por acaso. Esta bebida incrível tem uma história de origem interessante que remonta à antiga China. Segundo a lenda, o imperador Shen Nong estava fervendo água quando, por acaso, folhas de uma árvore próxima caíram em seu caldeirão. Curioso com o novo sabor, ele decidiu experimentar, e assim, o chá nasceu. Esse evento acidental deu início a um caminho que levou à criação de diversas variedades de chá, apreciadas em todo o mundo hoje. Desde a frescura do chá verde até os sabores intensos do chá preto, há uma opção para cada gosto. Ao longo dos séculos, as culturas do chá desenvolveram métodos únicos de preparo e rituais que destacam a versatilidade dessa bebida. Em lugares como o Japão, são realizadas cerimônias elaboradas dedicadas ao chá, enquanto na Grã-Bretanha, o chá da tarde se tornou uma tradição social querida. Portanto, da próxima vez que você beber seu chá favorito, lembre-se de suas humildes origens e da incrível reviravolta do destino que mudou a história. Você sabia que atravessar o Saara era extremamente arriscado? A rota comercial transariana, uma das mais antigas e desafiadoras da história, era um grande empreendimento para os comerciantes. Imagine-se caminhando por desertos escaldantes e paisagens áridas e desabitadas, carregando uma carga valiosa. Os mercadores transportavam produtos caros, como sal, ouro e marfim, que eram muito procurados em várias regiões. As enormes dimensões do Saara, com suas intermináveis dunas de areia e temperaturas extremas, criavam sérios perigos, incluindo desidratação e perda de orientação. As caravanas frequentemente contavam com guias locais, que conheciam bem a região e as estrelas para navegar. Apesar dos riscos, essas rotas prosperaram por séculos, conectando diferentes culturas e economias. O comércio não apenas enriquecia aqueles que se atreviam a atravessar o deserto, mas também promovia a troca de ideias e tradições, demonstrando a resiliência e a criatividade humana diante das adversidades da natureza.
Não é surpreendente como condições tão severas criaram importantes laços históricos. Fazer uma bola de futebol não é uma tarefa fácil. São mais de 600 pontos e 32 painéis de couro para sua confecção. Cada painel é cortado e costurado com precisão, formando uma esfera perfeita que ajuda os jogadores a mostrarem suas habilidades em campo. As costuras dão forma, resistência e capacidade de manter o ar na bola, o que é essencial para o jogo. Cada bola não é apenas um equipamento esportivo, ela representa as esperanças e sonhos de milhões de jogadores e torcedores ao redor do mundo. Seja em um jogo amistoso no parque ou na final da Copa do Mundo, a bola de futebol é um elo que simboliza trabalho em equipe e paixão pelo jogo. Então, da próxima vez que você chutar a bola, lembre-se da habilidade e do amor que foram colocados em sua criação. Não é incrível que em um objeto tão simples haja tanto esforço? Adivinhe o que realmente faz o objeto mais rápido girar? A resposta está na estrela de nêutrons, PSR 748241146, um corpo celeste incrível que gira a uma velocidade impressionante de 716 vezes por segundo. Imagine algo girando mais de 10 vezes mais rápido que um liquidificador comum. Essa é a realidade surpreendente dessa estrela. E ainda mais emocionante é que, no equador da PSRJ, na chance 48-24-46, a superfície se move a cerca de 25% da velocidade da luz. Você pode se perguntar como isso é possível. Estrelas de nêutrons se formam quando estrelas massivas explodem em supernovas e colapsam sob sua própria gravidade, comprimindo seu material em um núcleo incrivelmente denso. Essa rotação rápida está relacionada à conservação do momento angular, o mesmo princípio que faz os patinadores girarem mais rápido quando puxam os braços para perto do corpo. Então, da próxima vez que você pensar em objetos giratórios, lembre-se de que no espaço existem forças incríveis, criando maravilhas como a PSRJ 748-446. Prepare-se para se surpreender com fatos sobre o veneno das aranhas. O veneno da aranha de joelho de pau australiana é considerado um dos mais potentes do mundo, especialmente perigoso para primatas, incluindo os humanos. Essa aranha assustadora pode injetar um veneno que afeta o sistema nervoso, causando reações graves que vão de dor intensa até a possibilidade de morte. No entanto, curiosamente, esse mesmo veneno é em grande parte inofensivo para muitos outros animais, como aves e répteis. Parece que a aranha adaptou seu veneno para atacar criaturas que representam uma ameaça ou uma possível presa. Pesquisadores estão estudando esse aspecto único para entender por que alguns animais são mais resistentes ao veneno do que outros. Essa pequena criatura venenosa destaca como a natureza pode desenvolver ferramentas especializadas para a sobrevivência e levanta questões sobre como podemos usar esse conhecimento na medicina. Será que o veneno da aranha de joelho de pau pode levar a novos métodos de tratamento para doenças humanas no futuro? Em Nova Jersey, os motoristas não podem abastecer seus carros sozinhos. Este é o único estado no Zacaraquecewa com essa lei. Ela existe desde a década de 1940 e visa garantir a segurança e criar empregos para os funcionários dos postos de gasolina. No entanto, uma pesquisa da Universidade de Monmouth, em 2022, mostrou que 60% dos moradores de Nova Jersey são contra a mudança dessa tradição e a permissão para o autoatendimento nos postos. Os defensores da lei atual afirmam que ela protege os consumidores, pois o abastecimento é feito por profissionais treinados, enquanto os opositores acreditam que isso limita a conveniência e aumenta os preços da gasolina. Enquanto muitos americanos estão acostumados ao autoatendimento, a posição de Nova Jersey levanta questões sobre conveniência, segurança e os verdadeiros desejos dos moradores. Eles preferem manter essa lei em comum, ou é hora de mudar a forma como abastecem seus carros. Você já experimentou as batatas Cheetos com sabor de Pepsi? Esse lanche incrível se tornou um verdadeiro sucesso no Japão, combinando as crocantes batatas Cheetos com o sabor efervescente da cola. Imagine morder um lanche de queijo, onde o sabor salgado intenso se encontra com a doçura e a efervescência da Pepsi. Essa combinação inesperada chamou a atenção de muitos amantes de petiscos, incentivando-os a explorar novos sabores. No começo, essas batatas únicas despertaram curiosidade, mas rapidamente conquistaram popularidade, mostrando o quanto as pessoas podem ser ousadas na busca por novos sabores. Em uma cultura que valoriza experiências culinárias inovadoras, as batatas com sabor de Pepsi refletem perfeitamente a abordagem divertida do Japão em relação aos lanches.
Então, se você é fã das clássicas Cheetos ou simplesmente adora experimentar delícias diferentes, essas batatas prometem ser uma aventura emocionante para o seu paladar. Você se atreve a experimentar esse lanche ousado? Você sabia que o sorvete pode ser ilegal no Alabama? No Alabama, existe uma regra curiosa que proíbe carregar sorvete no bolso de trás. Essa estranha lei surgiu em tempos em que o roubo de cavalos era um grande problema. Os ladrões atraíam os cavalos, escondendo sorvete nos bolsos para chamar a atenção dos animais. Embora isso pareça algo de desenho animado, destaca como as leis podem surgir de circunstâncias únicas do passado. Hoje, essa regra é em grande parte ignorada e serve como um lembrete divertido da história, e não como uma regulamentação séria. Muitas pessoas riem dessa lei estranha, mas ela também levanta questões sobre como criamos e mantemos leis na sociedade. Então, da próxima vez que você estiver saboreando um sorvete, lembre-se, não coloque no bolso de trás. Pronto para explorar Marte com o rover Perseverance. O rover Perseverance da NASA, lançado em 2020, está em uma missão incrível para desvendar os mistérios do planeta vermelho. Este robô de alta tecnologia foi projetado para buscar sinais de vida antiga e estudar a geologia do planeta. Equipado com ferramentas modernas, o Perseverance analisa amostras de rochas, investiga o solo e usa suas câmeras para capturar imagens impressionantes das paisagens marcianas. O rover também coleta amostras que podem ser trazidas de volta à Terra para análises futuras. Por que isso é importante? Porque entender a vida passada e presente em Marte pode ajudar a responder perguntas fundamentais sobre nosso universo e a possibilidade de vida além da Terra. Enquanto o rover viaja por locais como a cratera G0, onde havia um lago, ele nos oferece visões únicas da história de Marte. Então, da próxima vez que você olhar para o céu noturno, lembre-se de que há um robô explorador investigando profundamente o passado de Marte, abrindo caminho para futuras pesquisas humanas. Você sabia que o sangue representa 7% do seu peso? Pode parecer surpreendente, mas o seu sangue não é apenas um líquido vermelho que circula nas veias. Ele desempenha um papel fundamental na manutenção da sua vida. Para uma pessoa média que pesa 70 quilos, isso significa que ela carrega quase 5 litros de sangue. Esse líquido incrível é composto principalmente por glóbulos vermelhos, glóbulos brancos e plaquetas, cada um com sua função única. Os glóbulos vermelhos transportam oxigênio dos pulmões para todas as partes do corpo. Os glóbulos brancos ajudam a combater infecções, e as plaquetas ajudam na coagulação do sangue para evitar hemorragias. Então, da próxima vez que você pensar no seu corpo, lembre-se de que seu sangue não só representa uma parte significativa do seu peso, mas também apoia muitos processos que ajudam você a se manter saudável e ativo. Não é incrível tudo o que esse líquido faz por você todos os dias? Você sabia que a letra A não aparece nos números de 1 a 1000? É surpreendente, mas a letra A não está presente em nenhum número de 1 a 999. Essa peculiaridade da língua inglesa revela padrões inesperados que podem surgir na contagem do dia a dia. Quando contamos em inglês, usamos palavras como 1, 2, 3 e assim por diante, todas sem a letra A. A única vez que você encontra A ao contar é quando chega a palavra thousand em 1000. Imagine como é estranho dizer 1000 sem mencionar essa letra nos números anteriores. Essa pequena observação nos faz apreciar as sutilezas e surpresas da língua, mesmo nos lugares onde não esperamos. É como um tesouro escondido em uma paisagem familiar. Assim que você percebe, não consegue deixar de sorrir com a singularidade de tudo isso. Que outros padrões curiosos você conseguirá encontrar na língua do dia a dia? A eixo hipotálamo hipofisário adrenal, HHA, desempenha um papel fundamental em nossa resposta ao estresse. Quando você enfrenta uma situação estressante, seu cérebro percebe a ameaça e sinaliza ao hipotálamo para liberar o hormônio liberador de corticotropina, CRH. Isso, por sua vez, faz com que a hipófise libere o hormônio adrenocorticotrófico, ACTH, que estimula as glândulas adrenais a produzirem cortisol, muitas vezes chamado de hormônio do estresse. O aumento do cortisol prepara seu corpo para uma reação rápida, afetando tudo, desde a frequência cardíaca até a função imunológica. No entanto, a conexão não para por aí. HHA é um sistema fechado.
Altos níveis de cortisol também podem afetar o humor e o comportamento, causando ansiedade ou até depressão. Compreender esse sistema complexo destaca por que gerenciar o estresse é vital para manter a saúde mental e física. Prepare-se para se surpreender com o legado sombrio de Thomas Derrick. Este homem notável, um dos 24 marinheiros condenados à morte por saquear a cidade, viveu uma vida cheia de reviravoltas inesperadas. O conde de Essex decidiu poupar Derrick, mas com uma condição horrível. Ele teve que executar seus companheiros. Aceitando esse papel sombrio, Derrick se tornou um carrasco profissional, construindo uma carreira macabra, na qual levou à morte mais de 3.000 homens. Surpreendentemente, uma de suas vítimas foi o próprio conde que o salvou, ilustrando as chocantes reviravoltas do destino. A vida de Derrick levanta muitas questões sobre redenção, moralidade e as escolhas que fazemos. Como um homem pode se transformar de marinheiro condenado em uma figura famosa por execuções? Sua história serve como um lembrete inquietante das complexidades da natureza humana e dos caminhos imprevisíveis que a vida pode tomar. Vamos revelar a verdade sobre o giroscópio humano. Este emocionante brinquedo faz as pessoas girarem entre dois anéis metálicos, criando uma sensação de gravidade zero, como no espaço. Ao entrar no giroscópio, você se prepara para uma aventura inesquecível. Assim que ele começa a girar, você sente rápidas voltas e inversões, proporcionando uma sensação única de voo, como a dos astronautas em órbita. O giroscópio funciona com a força centrífuga, fazendo seu corpo se sentir mais leve durante a rotação. É divertido e também ensina os participantes sobre física e princípios de movimento. Muitos parques de diversões oferecem essa atração emocionante, onde tanto jovens quanto idosos podem viver uma aventura espacial sem sair da Terra. Então, se você já sonhou em voar pelo espaço, uma volta no giroscópio humano pode ser uma ótima alternativa. Pronto para experimentar? Efeitos surpreendentes dos pinhões em suas papilas gustativas. O pinemalfa, anteriormente conhecido como síndrome do pinhão ou disgeusia, é uma condição incomum que pode surgir após o consumo de certos pinhões. Você já saboreou um punhado desses deliciosos frutos e depois ficou com um gosto estranho, amargo ou metálico na boca? Essa sensação peculiar pode durar vários dias ou até semanas e pode arruinar seu apetite. A causa do pinemalfa ainda não é totalmente compreendida, mas acredita-se que algumas variedades de pinhões, especialmente as da China, possam desencadear essa reação. Embora os pinhões sejam nutritivos e saborosos, eles também podem enganar nossas papilas gustativas. Se você encontrar esse gosto desagradável, não se preocupe. É inofensivo, mas pode ser bem irritante. Na próxima vez que você se deliciar com essas iguarias crocantes, fique atento a essa condição. Quem diria que algo tão bom poderia ter desvantagens inesperadas? Vamos descobrir a verdade sobre o transporte em Las Vegas. O projeto de um sistema de transporte circular ao redor do centro de convenções está mudando a forma como nos movemos pelas ruas movimentadas de Las Vegas. Essa iniciativa inovadora inclui um túnel de 1,7 milha que conecta as principais estações do centro de convenções, permitindo que carros Tesla Model 3 acelerem a 35 milhas por hora. Imagine que o tempo de viagem entre os campi é reduzido de 45 minutos para apenas 2, com 5 paradas estrategicamente localizadas. Esse sistema permite que os participantes se desloquem rapidamente de um lugar para outro. Além disso, ele opera com uma infraestrutura 5G avançada, garantindo conexão constante durante as viagens. Esteja você em uma conferência ou feira, esse sistema de transporte transformador promete tornar sua estadia mais confortável e agradável. Não é incrível ver como a tecnologia melhora as viagens em uma cidade tão vibrante? Por que deixamos biscoitos para o Papai Noel? Essa linda tradição vem de um antigo costume holandês, onde as crianças deixavam comida e bebida para São Nicolau, no dia de sua festa, 6 de dezembro. Na Holanda, era uma forma de mostrar gratidão e respeito, na esperança de receber a benevolência de São Nicolau. Quando os imigrantes holandeses se estabeleceram na América, trouxeram essa prática tocante. Com o tempo, ela se transformou em um encantador ritual que conhecemos hoje: deixar leite e biscoitos para o Papai Noel na véspera de Natal.
Não se trata apenas de gostosuras, isso representa o espírito de generosidade e bondade durante a temporada festiva. As crianças ansiosamente colocam seus biscoitos e um copo de leite na lareira, acreditando que o Papai Noel desfruta dessas delícias após uma longa noite de entrega de presentes. Esse simples gesto cria momentos inesquecíveis de alegria, expectativa e um pouco de magia para famílias ao redor do mundo. Então, da próxima vez que você deixar biscoitos, pense em como essa tradição nos conecta com a história. E se eu disser que o cheiro do gás natural é adicionado de propósito? O gás natural, em sua forma pura, na verdade não tem cheiro. No entanto, para garantir a segurança, as empresas adicionam um odor especial, frequentemente comparado ao cheiro de ovos podres. Esse cheiro específico vem de uma substância chamada mercaptano, que é misturada intencionalmente ao gás. Por que isso é feito? Tudo em nome da segurança. Se houver um vazamento de gás em sua casa ou bairro, esse cheiro desagradável serve como um sinal de alerta. As pessoas podem perceber muito mais rápido do que se não houvesse cheiro, permitindo que elas reajam rapidamente, como evacuar ou chamar os serviços de emergência. Graças a essa solução inteligente, vidas são salvas todos os dias. Então, da próxima vez que você sentir um cheiro ruim, lembre-se de que isso pode ser um lembrete útil para verificar vazamentos de gás e se manter seguro. Fato surpreendente sobre a longevidade das estrelas do mar. Ao contrário da maioria dos animais, as estrelas do mar não morrem de velhice. Esses seres incríveis têm a capacidade única de regenerar membros perdidos, o que lhes permite viver potencialmente para sempre, desde que evitem predadores, doenças e danos do ambiente. Se uma estrela do mar perder um braço, ela simplesmente cresce um novo. Esse processo de regeneração pode levar tempo, às vezes meses, mas é vital para a sua sobrevivência. Sua biologia única permite que habitem em diferentes ambientes, desde poças de maré até zonas de águas profundas. Curiosamente, algumas espécies de estrelas do mar podem até regenerar uma estrela do mar inteira a partir de apenas um braço, o que destaca sua incrível resistência. Cientistas estudam esses seres para aprender mais sobre regeneração, o que pode inspirar avanços na medicina para os humanos. Então, da próxima vez que você ver uma estrela do mar, lembre-se de que não são apenas objetos interessantes na praia, são sobreviventes extraordinários do oceano. Você adivinha o que realmente impulsiona o mito da Terra plana? Ao contrário do que muitos pensam, as pessoas na Idade Média não acreditavam que a Terra era plana. Na verdade, já por volta de 300 a.C., pessoas educadas de diferentes culturas perceberam que a Terra tem forma esférica. Filósofos da Grécia Antiga, como Pitágoras e Aristóteles, ajudaram a entender isso, usando observações das estrelas e como os navios desaparecem no horizonte como evidências. Mas de onde veio a ideia da Terra plana? Esse mito começou a se espalhar muito depois da Idade Média, em grande parte devido às histórias contadas pelo escritor americano Washington Irving em 1828. Suas obras sugeriam que exploradores, especialmente Cristóvão Colombo, partiram para provar que a Terra era redonda. Na verdade, o objetivo da viagem de Colombo em 1492 era diferente. Sabendo que pessoas educadas já reconheciam a Terra redonda muito antes de Colombo, podemos perceber como a desinformação pode mudar nossa compreensão da história. Não é fascinante como os mitos podem persistir? Você sabia que Santa Claus é uma cidade de verdade? Ela fica em Indiana e é uma comunidade encantadora, com um nome festivo que traz alegria o ano todo. Fundada em 1856, Santa Claus tem cerca de 2.500 habitantes e é famosa pelo seu espírito natalino. Visitantes vão até lá para aproveitar atrações como o museu e a Vila do Papai Noel, onde é possível conhecer a história da cidade e ver lembranças de Natal. Todo ano acontece um festival com desfiles, fogos de artifício e atividades para toda a família. Além disso, Santa Claus abriga o único correio no Z-Club, que pode enviar cartas para o Papai Noel. Este correio movimentado recebe milhares de cartas todo dezembro, realizando os desejos de crianças de todo o mundo. Portanto, se você está procurando um lugar mágico cheio de clima festivo, Santa Claus em Indiana é o destino perfeito. Você não vai acreditar no que está acontecendo com a posse de armas na América. Os Estados Unidos se destacam como o país com o maior índice de posse de armas civis no mundo, com impressionantes 88,8 armas para cada 100 pessoas. Isso significa que quase todo mundo possui uma arma, mesmo considerando bebês e aqueles que não têm armas de fogo.
O alto nível de posse de armas pode ser explicado por uma combinação de fatores culturais, contexto histórico e direitos constitucionais. A segunda emenda da Constituição dos Peshmerga tem sido um símbolo para os amantes de armas, reforçando a crença de que a posse de armas de fogo é um direito pessoal. Compreender esse fenômeno ajuda a entender os debates atuais sobre controle de armas, segurança e liberdades individuais na América. Com uma quantidade tão significativa de armas em circulação, as discussões sobre posse responsável e seu impacto na sociedade se tornam mais importantes do que nunca. O que esse alto nível de posse significa para os americanos hoje? Vamos revelar a verdade sobre o papel global da Índia. Em 2016, a Índia alcançou um marco importante, tornando-se um membro ativo da comunidade mundial desde 1950. Essa conquista não foi fácil, pois a Índia buscou ativamente a paz e evitou conflitos. O país desempenhou um papel fundamental na promoção da diplomacia e da cooperação entre as nações. Após conquistar a independência, a Índia optou por um caminho de não alinhamento, tomando decisões que lhe permitiram navegar pela complexa política da Guerra Fria, sem se unir a nenhum dos grandes blocos. Ao participar do diálogo com diferentes países e defender negociações em vez de conflitos, a Índia contribuiu para importantes discussões internacionais sobre questões como mudança climática, comércio e direitos humanos. À medida que a Índia continua a fortalecer sua presença no cenário global, o foco em relações pacíficas está alinhado com seus valores fundamentais e compromisso com a cooperação. Como a Índia moldará as interações globais futuras? O que realmente faz os samoyedos sorrirem? A raça samoyedo é conhecida não só pelo seu pelo branco e fofo, mas também pelo seu caráter incrivelmente amigável. Esses cães costumam ter um sorriso largo e alegre, e isso não é só para impressionar. Os samoyedos foram originalmente criados pelo povo samoyedo na Sibéria para ajudar a pastorear renas e puxar trenós. Sua natureza amigável os torna ótimos companheiros, mas isso também significa que não são bons para a guarda. Em vez de latir ferozmente ou atacar intrusos, os samoyedos costumam receber ameaças potenciais com um rosnado divertido e um rabo abanando. Essa abordagem despreocupada pode ser encantadora, mas não é ideal para um cão de guarda. Então, se você está procurando um vigilante, talvez seja melhor escolher outra raça. Mas se você precisa de um amigo alegre que ilumine seus dias, o samoyedo é o companheiro perfeito. Como resistir a esse sorriso? E se eu te disser que os atletas competiam pelados? Nos Jogos Olímpicos da Antiguidade, os atletas se despiam completamente para estabelecer uma conexão única com os deuses e sentir o espírito da competição. Essa prática não era apenas uma tradição, tinha também um benefício prático, já que a transpiração ajudava a limpar a pele. A palavra ginástica vem do grego, onde combina termos que significam preparo físico e nudez. Competindo pelados, esses atletas celebravam o corpo humano, mostrando força e beleza sem as distrações das roupas. Curiosamente, essa tradição também promovia a unidade entre os participantes, destacando a igualdade e o foco na habilidade. Embora hoje isso possa parecer chocante, essa prática diz muito sobre a cultura grega antiga e seu respeito pela força física. Você consegue imaginar como seria competir assim hoje? Você já pensou sobre amendoim e explosivos? É surpreendente, mas o amendoim contém glicerina, que é um ingrediente-chave na nitroglicerina, um poderoso explosivo. Essa conexão pode te surpreender, mas destaca fatos incríveis sobre química e agricultura. A glicerina é obtida do óleo de amendoim através de um processo químico, transformando um lanche simples e saboroso em um componente para dinamite. Embora você possa gostar de comer amendoim em eventos esportivos ou em suas receitas favoritas, seu óleo mostra como as substâncias naturais podem ser versáteis. Apesar de o amendoim ser completamente seguro para consumo, sua transformação em produtos químicos industriais nos lembra das conexões inesperadas entre a natureza e a criatividade humana. Buscar essas conexões nos ajuda a valorizar não apenas nossa comida, mas também a ciência por trás dos itens do dia a dia. Então, da próxima vez que você estiver saboreando manteiga de amendoim ou um punhado de amendoins, lembre-se de que nesse pequeno grão está escondida uma história incrível da química. Você sabia que um entregador de pizza foi vítima de um assalto? Este evento chocante é conhecido como o caso do Pizza Bomber, que aconteceu na Pensilvânia em 2003.
O entregador Brian Wells foi abordado por 2 pessoas que disseram ter uma bomba e o forçaram a assaltar um banco, colocando um colar supostamente explosivo. Em uma reviravolta estranha, após o assalto bem-sucedido, Brian foi preso pela polícia. Infelizmente, a situação se agravou quando a bomba explodiu, resultando em sua morte. Investigadores descobriram uma conspiração complexa com vários cúmplices e uma caça ao tesouro que saiu do controle. Este caso atraiu a atenção de todo o país, levantando questões sobre crime, coerção e moralidade. Desde então, gerou discussões sobre até onde uma pessoa pode ir quando se encontra em uma situação perigosa. Esta história trágica nos lembra o quão imprevisível e sombria pode ser a vida. Você vai se surpreender. O restaurante mais antigo fica em Madrid. No coração da capital da Espanha, o restaurante Botín encanta seus visitantes desde 1725, garantindo um lugar no livro dos recordes como o restaurante em funcionamento mais antigo do mundo. Imagine que a cada refeição você mergulha na história. As paredes do Botín testemunharam séculos, oferecendo pratos tradicionais espanhóis, como o cochinilo assado, leitão assado em forno de lenha. A atmosfera encantadora do restaurante, decorada com um estilo vintage e vigas de madeira antigas, cria um ambiente acolhedor e autêntico. Surpreendentemente, aqui já almoçaram muitas celebridades, incluindo o lendário escritor Ernest Hemingway, que elogiou o Botín em suas obras. Cada visita oferece não apenas uma refeição deliciosa, mas também um toque do rico patrimônio culinário da Espanha. Portanto, se você algum dia estiver passeando por Madrid, não perca a chance de almoçar neste local lendário. Que outros lugares históricos você pode descobrir na cidade? Descubra a magia da areia rosa da praia de Pink Beach. Esta incrível praia na ilha de Komodo, na Indonésia, é famosa por sua impressionante areia rosa, um tesouro raro formado pela mistura de areia branca fina e pequenos pedaços de coral vermelho. O resultado é um tom suave e rosado que brilha ao sol, tornando-se um lugar amado por fotógrafos e amantes da natureza. O que torna a praia de Pink Beach especial não é apenas sua cor vibrante, ela está localizada em uma área remota, quase intocada pela agitação humana. Essa isolação permite que você aprecie a beleza natural e intocada da praia, sem as multidões que costumam estar em lugares mais populares. Imagine caminhar pela costa, cercado por vegetação e pelos sons relaxantes das ondas suavemente batendo na areia. O ecossistema único aqui abriga uma diversidade de vida marinha, tornando este lugar perfeito para snorkeling e exploração subaquática. Na próxima vez que você pensar em um paraíso, imagine a beleza tranquila da praia de Pink Beach. Você ficará surpreso ao saber que Eisenhower perdeu um evento importante. Em 1944, Dwight D. Eisenhower, que mais tarde se tornaria presidente do ZEUA, enfrentou uma escolha difícil ao não poder comparecer à formatura de seu filho John na Academia Militar do Zidarshinecha, em West Point. Naquele momento, ele estava profundamente envolvido em uma tarefa crucial: liderar a invasão aliada na Europa, uma operação grandiosa que mudou o curso da Segunda Guerra Mundial. A ironia é que em 6 de junho de 1944, não era apenas um dia qualquer, era o dia D, quando milhares de tropas aliadas desembarcaram nas praias da Normandia para libertar a Europa do controle nazista. Enquanto Eisenhower se dedicava ao planejamento de estratégias para alcançar a vitória, seu filho celebrava um momento importante. Esse momento tocante mostra os sacrifícios que muitos líderes fazem durante a guerra, equilibrando a vida pessoal e as enormes responsabilidades que moldam a história. O que você acha que esses tipos de escolhas fazem com os laços familiares? Difícil de acreditar, mas seu café pode ter partes de baratas. A FDA permite a presença de vestígios de baratas no seu café, permitindo até 10% do volume. Essa regra estranha se deve ao fato de que baratas frequentemente infestam armazéns de grãos de café, tornando quase impossível remover todos os seus vestígios. Então, da próxima vez que você tomar seu café da manhã, pode acabar consumindo pequenos pedaços desses insetos. Curiosamente, pesquisadores que estudam café podem desenvolver alergias tanto à bebida quanto às baratas, criando uma conexão estranha entre os dois. Embora isso possa parecer pouco apetitoso, não significa que seu café seja inseguro. Trata-se do que é aceitável na produção de alimentos. Na verdade, muitos outros produtos têm normas semelhantes para fragmentos de insetos, e esses padrões visam garantir a segurança e a disponibilidade dos nossos alimentos.
Então, isso mudará sua percepção sobre sua xícara diária. Você sabia que 95% do universo desapareceu? Cientistas estimam que impressionantes 95% do universo são compostos por matéria escura e energia escura, dois fenômenos que permanecem em grande parte invisíveis e pouco compreendidos. Isso significa que tudo o que conhecemos, desde as estrelas brilhantes no céu noturno até o nosso planeta Terra, representa apenas 5% do total do universo. A matéria escura que não emite luz ajuda a manter as galáxias unidas, enquanto a energia escura, segundo os cientistas, é responsável pela aceleração da expansão do universo. Esses componentes misteriosos desafiam nossa compreensão da física e incentivam os cientistas a explorar ainda mais o cosmos, o que se esconde atrás das estrelas e por que o universo parece tão cheio de forças desconhecidas. A busca pelos segredos da matéria escura e da energia escura pode levar a descobertas revolucionárias que mudam nossa percepção da realidade. Você pode se surpreender. A animação fez história na televisão. O primeiro programa de animação a ser exibido no horário nobre foi um marco para a TV, abrindo caminho para futuras séries animadas. Os Flintstones, que estrearam em 1960, mudaram as regras do jogo. Não era apenas mais um desenho animado, era o primeiro programa voltado para adultos exibido à noite, provando que a animação pode atrair espectadores de todas as idades. Com seu humor inteligente e relações familiares próximas, os Flintstones rapidamente conquistaram popularidade e o coração do público. Eles pavimentaram o caminho para outras séries animadas, como os Jetsons e os icônicos Os Simpsons, que vieram a seguir. Desafiando estereótipos tradicionais e atraindo tanto crianças quanto adultos, os Flintstones redefiniram o que a animação poderia ser. Eles abriram portas para narrativas criativas e personagens complexos, e hoje a animação é uma parte essencial da programação televisiva. Você consegue imaginar um mundo sem esses personagens vibrantes e histórias cativantes. É verdade que as zebras conseguem se esquivar das moscas. Estudos mostraram que as zebras atraem menos moscas do tipo cavalo do que os cavalos de cores sólidas, como preto, marrom, cinza ou branco. Essas listras brilhantes desempenham um papel importante na natureza. O padrão dificulta que as moscas vejam, tornando mais difícil para elas se focarem e pousarem no corpo da zebra. As moscas cavalo dependem da visão para encontrar sua próxima presa, e as listras contrastantes em preto e branco as confundem, reduzindo a chance de picadas indesejadas. Essa característica incrível mostra como a evolução ajuda os animais a se adaptarem ao ambiente. Então, da próxima vez que você ver uma zebra, lembre-se de que essas listras estilosas não são apenas para beleza. Elas podem ser o segredo que ajuda a manter as moscas incômodas longe. A natureza não é incrível? Você sabia que existe uma estátua de George Washington feita por Houdon? Esta incrível obra de arte, criada pelo talentoso escultor Jean-Antoine Houdon, está localizada na capital da Virgínia. Concluída e instalada em 1796, essa estátua realista retrata Washington em sua forma da época da Revolução, simbolizando a coragem e a liderança do primeiro presidente dos EUA. Houdon prestou atenção aos detalhes, o que é evidente nas características realistas da estátua, que atrai visitantes de todo o mundo para apreciar sua arte e importância histórica. Esta estátua não é apenas um objeto, mas representa os laços estreitos da Virgínia com os pais fundadores e momentos-chave da história americana. Ao olhar para a postura confiante de Washington, é impossível não sentir o peso do passado e a importância das decisões que moldaram a nação. Não é impressionante como uma única obra de arte pode nos conectar tão profundamente com nossa história? Você sabia que essas lendas da guitarra começaram sua carreira no The Yardbirds? O The Yardbirds foi uma inovadora banda britânica de rock que lançou as carreiras de 3 guitarristas lendários, Eric Clapton, Jimmy Page e Jeff Beck. Formada em 1963, a banda era conhecida por seu som inovador, misturando blues e rock, tornando-se uma verdadeira fábrica de talentos musicais. Eric Clapton, frequentemente elogiado por seu toque emocional, foi o primeiro guitarrista solo da banda e teve um papel fundamental na formação de sua música inicial. Quando Clapton saiu, Jimmy Page assumiu seu lugar, trazendo seu estilo único que mais tarde influenciou a criação do Led Zeppelin. Não podemos esquecer de Jeff Beck, que se juntou em 1965, mostrando suas habilidades excepcionais e criatividade. Cada um desses artistas não apenas definiu o The Yardbirds, mas também teve um impacto significativo no rock como um todo.
abrindo caminho para futuras gerações de músicos. Seu tempo na banda foi um turbilhão de criatividade e experimentação que mudou a música para sempre. Como a trajetória deles no The Yardbirds moldou o som do rock hoje? E se eu disser que a origem do beisebol é debatida? O Hall da Fama do Beisebol, inaugurado em 1939 em Cooperstown, Nova York, homenageia as lendas desse esporte amado, eternizando jogadores, treinadores e pessoas que impactaram a história do beisebol. Embora muitos associem o beisebol à cultura americana, existe uma teoria interessante que sugere que suas raízes podem estar na Inglaterra. Alguns historiadores afirmam que o beisebol se desenvolveu a partir de antigos jogos britânicos como o Rounders, desafiando a ideia comum de que foi inventado nos Estados Unidos. Essa discussão gera debates animados entre fãs e estudiosos. Imagine um grupo de jogadores com bastão e bola em um campo verde, refletindo o jogo de Rounders de centenas de anos atrás. Então, da próxima vez que você pegar o bastão ou assistir a um jogo, pense na rica história desse esporte e nos debates contínuos que tornam a história do beisebol ainda mais fascinante. É verdade que as línguas podem estabelecer recordes. Byron Schlenker ficou famoso ao exibir a língua mais larga já registrada, medindo impressionantes 8,9 centímetros. Essa característica incomum não só lhe garantiu um lugar no livro dos recordes, mas também atraiu a atenção de pessoas ao redor do mundo. O mais interessante é que essa peculiaridade é hereditária. Sua filha seguiu seus passos e se tornou a mulher com a língua mais larga do mundo. A história divertida e inusitada deles destaca como a genética pode transmitir características estranhas. Imagine as conversas que eles tiveram à mesa, comparando suas línguas impressionantes. Esse laço familiar desperta curiosidade sobre como tais traços se desenvolvem e se há outros campeões de línguas. Então, quem sabe? Talvez você tenha um talento oculto esperando para ser descoberto, mesmo que não seja tão largo. Você sabia que os Hisexiasinaniyu enfrentam dificuldades em 4 esportes olímpicos? Apesar de serem uma potência nos Jogos Olímpicos, os Estados Unidos não conquistaram medalhas em handebol, badminton, trampolim e tênis de mesa. Esses esportes podem não receber a mesma atenção que natação ou ginástica, mas apresentam desafios únicos para os atletas americanos. Por exemplo, o handball exige trabalho em equipe rápido e pensamento estratégico, enquanto o badminton requer agilidade e precisão incríveis. O trampolim combina atletismo e graça, com acrobacias ousadas, mas os Ewei-Uwa têm dificuldade em se destacar. O tênis de mesa, geralmente dominado por países asiáticos, exige reflexos rápidos e reações ágeis, o que pode ser intimidador. Curiosamente, a dominância dos Taishaneisaretcha em outros esportes destaca esses 4 como áreas para crescimento. Quando o entusiasmo olímpico toma conta do país, veremos finalmente atletas americanos no pódio nessas competições desafiadoras. Você ouviu sobre o roubo de abacates no México? Em 2007, hackers escolheram uma maneira inusitada para cometer um crime, sequestrando uma carga de abacates, o que mostrou o quanto essas frutas verdes são valiosas. Esse ato ousado destacou a enorme popularidade do abacate, especialmente em brunches, como guacamole e torradas com abacate, cuja demanda cresceu rapidamente. Essas frutas nutritivas, ricas em gorduras saudáveis e cheias de sabor, se tornaram a base de muitas dietas ao redor do mundo. Mas o roubo não se tratava apenas das frutas levadas. Ele simbolizava a importância cultural do abacate nas tradições culinárias, especialmente no México. Este incidente mostra como comida, cultura e economia estão interligadas. O abacate não é apenas uma cobertura da moda. Para muitas pessoas, representa um estilo de vida que combina saúde, sabor e encontros sociais. Quando desfrutamos de um brunch com essas deliciosas frutas hoje, é difícil imaginar que, há pouco mais de 10 anos, uma carga de abacates se tornou o centro de um roubo emocionante. Como você mais gosta de comer abacate? Você pode acreditar que Subway Surfers mudou o mundo dos jogos para sempre? Desde seu lançamento em 2013, este jogo móvel vibrante e dinâmico fez um grande sucesso, tornando-se o jogo móvel mais baixado da história, com impressionantes 2,7 bilhões de downloads em todo o mundo. Os jogadores correm por paisagens urbanas coloridas, desviando de trens e coletando moedas, tornando a experiência emocionante para fãs de todas as idades.
O sucesso do jogo é comprovado por sua jogabilidade envolvente e gráficos atraentes, que encantam milhões de pessoas ao redor do mundo. Com controles simples e desafios empolgantes, ele atrai tanto jogadores casuais quanto fãs dedicados. Além disso, Subway Surfers é constantemente atualizado com novas versões e eventos temáticos, fazendo com que os jogadores voltem em busca de novas diversões. Este fenômeno não apenas quebrou recordes de downloads, mas também influenciou muitos outros jogos, abrindo caminho para o crescimento da popularidade dos jogos móveis. Enquanto o jogo continua a evoluir, é interessante pensar em como ele mudou o mundo dos jogos e inspirou uma nova geração de designers de jogos móveis. O que você acha que fez Subway Surfers tão amado? Você pode se surpreender. Os faraós usavam escravos como armadilhas para moscas. No Antigo Egito, a vida dos faraós era cheia de luxo, mas eles também enfrentavam incômodos, como as moscas que voavam ao seu redor. Para se livrar desses insetos, eles usavam um método bastante inusitado. Eles cobriam seus escravos com mel. Sim, ao passar mel em sua pele, os faraós distraíam as moscas de si mesmos, usando essas pessoas infelizes como armadilhas para moscas. Essa prática destaca as medidas extremas que eram tomadas para manter o conforto real, mesmo que às custas de outros. Embora muitas vezes pensemos na grandeza do Antigo Egito, essa tática estranha nos lembra dos lados sombrios de sua sociedade, onde os escravos eram às vezes vistos como ferramentas para conveniência. Compreender essa prática incomum nos dá uma visão mais profunda sobre a vida e o tempo dos governantes egípcios antigos. Quais outros métodos surpreendentes eles poderiam ter usado para resolver problemas do dia a dia? Você acha que as queimaduras solares afetam apenas a pele? Em grandes altitudes, o risco de queimaduras solares se estende até a sua boca. Isso acontece porque os raios ultravioleta se refletem na superfície branca e brilhante da neve, aumentando sua exposição, mesmo quando você acha que está bem protegido. Ao esquiar ou caminhar em áreas nevadas, muitos esquecem que a boca pode queimar assim como a pele. A combinação de grande altitude e superfícies reflexivas pode intensificar a ação dos raios UV. Por isso é importante proteger os lábios e a boca. Os sintomas podem incluir dor ou ardor, tornando desconfortável comer ou beber. Então, se você planeja passar tempo ao ar livre nas maravilhas do inverno, não se esqueça de usar um protetor labial com fator de proteção solar e fique atento a esses traiçoeiros raios ultravioleta. Já pensou em como é importante proteger a boca dos danos solares? Você sabia que o azeite de oliva extra virgem é especial? É um azeite de alta qualidade, feito a partir de azeitonas pretas maduras, usando o método de prensagem a frio. A sua característica é que não se utiliza calor ou métodos agressivos de extração, o que preserva os aromas naturais e os nutrientes. Durante o processo, as azeitonas são trituradas em uma pasta a baixa temperatura, garantindo uma extração melhor do azeite sem perder qualidade. Esse método cuidadoso resulta em um azeite que é não apenas saboroso, mas também rico em antioxidantes e gorduras monoinsaturadas. Quando você vê extra virgem na garrafa, isso significa que você está recebendo o azeite de oliva mais puro, com um sabor excelente e benefícios para a saúde. Então, da próxima vez que você adicioná-lo à sua salada ou usá-lo na cozinha, poderá apreciar a habilidade por trás desse líquido dourado. Por que aceitar menos? Você sabe o que deixa os donos de cães malucos? É um cheiro estranho conhecido como pata frita. Muitos donos de cães perceberam que as patas de seus amigos peludos podem ter um cheiro peculiar, como de batata frita ou pipoca velha. Esse cheiro único geralmente é causado por bactérias inofensivas que vivem naturalmente nas patas do cão. Embora isso possa surpreendê-lo, normalmente não há motivo para preocupação, e isso não indica problemas de saúde. Cuidados regulares, como lavar as patas do cão e aparar os pelos entre os dedos, podem reduzir bastante esse cheiro. Se você já se perguntou por que as patas do seu filhote cheiram como um lanche, saiba que pata frita é uma característica comum dos cães. Não é engraçado como nossos pets podem ser tão adoráveis, mas ao mesmo tempo ter um cheiro inesperado? Sim, está. Com 300 metros de altura, a Gran Torre Santiago é o edifício mais alto da América do Sul, destacando-se na vibrante paisagem urbana de Santiago. Inaugurada em 2014, essa obra-prima arquitetônica faz parte do complexo Costanera Center, que representa o desenvolvimento urbano moderno no coração da capital chilena. A Gran Torre oferece vistas deslumbrantes das montanhas dos Andes e da cidade abaixo, tornando-se um local popular para turistas e moradores.
Seu design elegante e forma alta simbolizam o crescimento e o progresso de Santiago, refletindo a combinação de rica história e inovação contemporânea. Se você estiver na cidade, não deixe de visitar o mirante para vistas panorâmicas incríveis. Você já viu um prédio tão alto? A maioria das pessoas não sabe que os vagalumes são inofensivos. Esses insetos encantadores não picam e não transmitem doenças, o que os torna uma alegria nas noites de verão. Sua luz piscante, resultado da bioluminescência, fascina tanto crianças quanto adultos, iluminando quintais e jardins. Os vagalumes usam suas luzes mágicas principalmente para acasalar e se comunicar, enviando sinais uns aos outros em uma dança de luz. Imagine uma noite quente, com o céu cheio de luzes piscantes enquanto eles flutuam. É realmente um espetáculo. Muitas culturas ao redor do mundo valorizam os vagalumes, frequentemente os considerando símbolos de maravilhas e beleza da natureza. Em alguns lugares, eles são até celebrados em festivais, destacando a alegria que essas pequenas luzes trazem para nossas vidas. Na próxima vez que você ver um vagalume, aprecie sua luz única e o papel que desempenha no ecossistema. Iluminando a noite, eles nos lembram da magia da natureza e das simples alegrias das noites de verão. Então, da próxima vez que você cruzar o olhar com um, lembre-se de quão especiais essas pequenas criaturas realmente são. Difícil de acreditar, mas seu telefone precisa de limpeza. Se o seu celular está fazendo sons estranhos, isso é um sinal claro de que os alto-falantes podem estar sujos. Com o tempo, poeira e sujeira se acumulam nas grades dos alto-falantes, o que afeta a qualidade do som e a sua experiência. A boa notícia é que a limpeza é uma tarefa simples de manutenção que qualquer um pode fazer. Comece desligando o telefone para evitar problemas. Em seguida, use uma escova macia ou um spray de ar comprimido para remover cuidadosamente a sujeira das aberturas dos alto-falantes. Evite usar líquidos, pois eles podem causar danos adicionais. Após limpar os alto-falantes, ligue o telefone e verifique o som. Você pode se surpreender com a clareza do áudio. Limpezas regulares ajudarão seu telefone a soar bem e evitarão problemas a longo prazo. Então, quando foi a última vez que você deu um pouco de atenção ao seu telefone? Você sabia que Thomas Jefferson salvou nossa Biblioteca Nacional depois que os britânicos queimaram o Capitólio dos Estados Unidos? Durante a Guerra de 1812, muitos documentos e livros importantes foram perdidos. Para ajudar a restaurar nosso patrimônio cultural, Thomas Jefferson tomou uma atitude inesperada. Ele vendeu sua biblioteca pessoal, que tinha mais de 6.000 livros, para a Biblioteca do Congresso. Jefferson acreditava que cidadãos bem informados são essenciais para uma democracia bem-sucedida, por isso queria garantir o acesso ao conhecimento. Sua coleção era diversificada, de filosofia e história, a ciência e literatura, formando uma base ampla para a nova nação. A ação de Jefferson não apenas restaurou a Biblioteca do Congresso, mas também estabeleceu um importante precedente sobre a importância da educação e da cultura na América. Hoje, essa biblioteca é uma das maiores e mais completas do mundo, lembrando-nos da visão de Jefferson. É incrível como a paixão de uma pessoa por livros ajudou a moldar nossa identidade nacional. Acredite ou não, Adam Lyons tem 2 parceiros. Este londrino criou um relacionamento poliamoroso único com Brooke Shedd e Jane Shalaka, formando uma família unida onde o amor floresce. Adam, Brooke e Jane decidiram viver juntos, criando seus filhos em um ambiente de amor e responsabilidade compartilhada. Atualmente, eles têm 2 crianças e estão ansiosos pela chegada da terceira. A história deles mostra como as pessoas podem construir famílias e relacionamentos de maneiras diferentes, provando que o amor não tem um formato único. Em vez de seguir normas tradicionais, esse trio foca na comunicação aberta e no respeito mútuo, permitindo que cada parceiro se sinta valorizado e amado. Embora o poliamor possa ser desafiador às vezes, Adam, Brooke e Jane demonstram que, com transparência e compromisso, ele também pode levar à felicidade. Eles lidam ativamente com a vida cotidiana, combinando suas personalidades únicas para criar um ambiente acolhedor para seus filhos. Não é interessante ver como o amor pode assumir diferentes formas?